Olá pessoal, bem-vindo ao Tech Talks Data Info, o podcast voltado para temas de tecnologia. Hoje em especial, além de tecnologia, nós vamos trazer um tema orientativo. Nós vamos falar sobre golpes, fraudes e segurança financeira. E para esse tema, a gente reuniu pessoas que estão vivenciando o dia a dia e cuidando para que isso interfira o menos possível na vida, né, de quem utiliza serviços bancários. Então, conosco hoje nós trouxemos o pessoal do Sicredi, né, já vou apresentar aqui os especialistas, né, que temos aqui, e o nosso sócio fundador, Marcelo Ferrari. Então, os nossos convidados hoje do episódio que a gente trouxe é o Arão João da Silva Neto. Arão, muito obrigada por estar aqui conosco, né? O Arão tem mais de 35 anos aí de vivência no sistema bancário financeiro, né, Arão? Então, passando aí pelo BESC, passando por Bamerindos, Bradesco e há 18 anos no Sicredi. Então, a gente tem o prazer de trazer aqui o Arão. Seja bem-vindo, Arão, está aqui conosco, né? Para fazer esse bate-papo a respeito aí de um tema que o mercado, né, tá aí em evidência, né? E ainda mais com as facilidades da tecnologia, né, Arão? Então, muito obrigado por ter vindo. Temos também o Leandro, né? O Leandro aqui que faz parte do Sicredi, do conselho do Sicredi. Mas a gente trouxe o Leandro aqui também com o olhar aí da comunicação, de como é que a gente pode levar essa informação e conscientizar mais, né? Quem usa aí os serviços dos serviços bancários. E o Marcelo Ferrari, que está sempre aqui conosco, né, Marcelo? Para quê? Para a gente falar um pouquinho de como a tecnologia, ela tá nesse meio. E como é que a tecnologia, ela vem aí para ajudar e também evitar, né? Apesar de que a gente não vai estar falando só dessas fraudes aí digitais, né? Mas para a gente ter, então, esse olhar aí para o mercado. Vamos começar aí com algumas perguntas sobre essa linha aí de como é que a gente está com a segurança financeira aí no mercado. Como é que a gente tem ali, né, que cuidar. Esse é o ponto, né? Então, Arão, 35 anos do sistema bancário, vamos chamar assim, né? Perfeito. 35 anos. O que mudou? O que nós temos aí? Vamos introduzir aí no seu ponto de vista sobre os golpes, trazer aí esse olhar de como é que era e como é que estamos. Primeiramente, agradecer imensamente estar aqui, fazer, né, dupla com o nosso colega aqui, Leandro, conselheiro de administração da cooperativa, um dos gestores, né, que envolve toda a parte estratégica da mesma. E a gente, quando traz esse tema, a gente aproveita justamente para dizer um pouco de experiência, são 35 anos de história, então a gente vai passando etapas, né? Só vão mudando os modelos, os formatos, porque o intuito é o mesmo, né? O intuito sempre é o mesmo. Então, se você quer falar de golpes, fraudes cibernéticas, né? Tecnologia está em evidência, mas a gente também resgata na época que não tinha tecnologia. Porque sempre tem um engraçadinho. Eu sempre procuro dizer o seguinte, enquanto nós estamos aqui investindo energia, tempo para a gente falar de segurança, sempre tem um engraçadinho que também está colocando tempo, energia para tentar enganar alguém. Exatamente. Não é verdade? Então, eu no meu modo de ver, só mudou os formatos. Hoje, com menos movimentação de cédulas, obviamente a tecnologia evidencia para diversos fatores, que é o bem importante, né? A saber a diferenciação entre golpes e fraudes. Se golpes, você é induzido a fraudes, você automaticamente entrou no processo. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, é um prazer enorme estar aqui à disposição para aprender também. Isso é importante. E é bem interessante isso que você trouxe, né? A diferença entre golpes e fraudes. Acho que vale a pena depois a gente entrar um pouquinho mais nisso, né, Leandro? Como é que você vê aí, né? Dá a tua percepção também nesse aspecto. Exatamente. Primeiramente também agradecer, né, Marcelo, Ívia, a toda a equipe da Data Info. É uma alegria, eu que sou aqui de Blumenau, e ver uma empresa com potencial que a Data Info tem e a abrangência que ela tem, né?
e a gente sabe que é referência em tecnologia e também em segurança. Então, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui batendo esse papo, conversando, e eu compactuo da mesma ideia do Arão, né? O que a maldade sempre existiu e infelizmente vai continuar existindo, né? O que muda são as formas de aplicar esses golpes e a forma que muitas vezes são criados os movimentos para atrair as pessoas para o golpe. Exatamente. Então são situações que vão se adaptando conforme as pessoas vão mudando a sua forma de viver, né? Os golpistas também vão adaptando as suas maneiras de aplicar, e isso acaba obviamente prejudicando todos, né? Porque de uma maneira geral, e principalmente no sistema financeiro, depois o Arão até pode falar um pouco melhor sobre isso, mas de uma certa forma acabam todos pagando, né, por aplicações de golpes ou fraudes de determinados grupos, assim como em outras situações da vida da gente no cotidiano do dia a dia, né? Então todo mundo fica menos seguro a partir do momento que um grupo resolve criar métodos para atacar a liberdade de alguém, ou até mesmo essa parte mesmo mais da segurança, né? Então é legal a gente bater esse papo aí e tentar, com um pouquinho daquilo que a gente vive no dia a dia, trazer também, né, o nosso conhecimento e a nossa vivência diária. Legal. Bem interessante, né, Leandro? O ponto aí que muda-se, né, e cria insegurança. E aí, quando a gente quer criar na tecnologia algo que vai criar comodidade para o uso, as pessoas se sentem inseguras. E aí eu trago aqui para o Marcelo Ferrari, né, que é esse ponto ali que a gente acaba observando, né? Como que hoje, né, dentro da tecnologia, a gente vem apoiando e vem trazendo aí, né, formas de manter um ambiente mais seguro para o uso, né? Primeiro, eu também agradecer o Leandro e o Arão pela participação aí de um tema tão importante, né? É um tema que gera muita discussão, né? Porque o sistema financeiro principalmente mexe com dinheiro, né? Então é muito sensível, é bem crítico, né? Em termos de segurança da informação, né? E a gente olhando assim, claro, como o Arão falou, né? Esse histórico da segurança, seja ela na época como analógica, agora mais como digital, né? As fraudes sempre existiram, sempre aconteceram. O que acontece é que vai se aperfeiçoando o método, né? As tecnologias vão evoluindo e da mesma forma que a gente tem ferramentas para desse lado aqui a gente se precaver das fraudes, tem, como a Ana falou, quem está do outro lado também investindo em ferramentas mais sofisticadas para também fazer os ataques cibernéticos que a gente vê muito por aí, né? Felizmente, eu acho que o mercado financeiro é um dos mercados que ele tem acesso às melhores tecnologias de segurança. E você vê que, se você for ver hoje o tamanho do mercado hoje, são poucos ataques que acontecem no setor financeiro. O que acontece são ataques na ponta, no usuário, né? no cliente do setor financeiro, né? Que é o usuário que ele tem menos conhecimento, mais sensível à fraude, mais sensível a você aplicar o golpe, né? Porque se for ver assim um histórico dos últimos anos em termos de tecnologia, você vai ver que foram poucos ataques a instituições financeiras na instituição. O que acontece é o ataque na ponta, no usuário, né? Porque ele é o mais sensível. Aí é uma quebra de uma senha, baixar um aplicativo que é um aplicativo falso, né? Que recebe uma ligação do cara, baixa um aplicativo do banco ou da cooperativa que mudou a versão e vai lá, baixa o aplicativo e na verdade não é o aplicativo do banco, é o aplicativo. Lá daí você vê também em outros segmentos do mercado, indústria, por exemplo, aí você pega às vezes ataques, até recentemente aconteceu aqui na nossa região, um ataque numa indústria têxtil que parou a indústria, ficou parada acho que quase 10 dias a indústria, porque houve um ataque, né, captaram todos os dados, os servidores, e se pedia aí uma indenização muito alta, né, para se liberar os dados de novo. Então, assim, o setor financeiro, a gente atua já há bastante tempo na Caixa, a gente desenvolve software para a Caixa também, e a gente acompanha, né? Então, até eu falo que tem um exemplo que a gente vê, e aí é bom passar para as pessoas do que eu estou falando, de que o que acontece não é que os sistemas têm fragilidade, são as pessoas nas pontas que tem, né? Teve um ataque recentemente de uma empresa que desenvolvia software para Pix aí de São Paulo, e aí todo mundo falou, não, atacou o Banco Central, olha só o Banco Central aí, até aquela piada, o Banco Central atacou, teve vulnerabilidade, e depois se descobriu, na verdade, que o que aconteceu foi que os criminosos, eles compravam dos programadores as senhas de acesso
aos servidores, aos bancos de dados, né, aos sistemas. Então, quer dizer, não é que o sistema é frágil, é que você está captando o cara da ponta e pagando por eles. Teve há uns 3 anos atrás, na verdade, é um ponto interessante, né, dizendo só para a Caixa, nós fomos convidados pela Polícia Federal, porque eles estavam monitorando quem desenvolvia software para a Caixa e que ficou sabendo que os criminosos estavam fazendo contato com os programadores e oferecendo um valor. Olha, aliciando, né? Aliciando os programadores. Então, quer dizer, e aí chamou as empresas todas que forneciam um software para a Caixa, avisando, olha, está acontecendo isso. Porque você imagina o seguinte, pega um programador lá de 20 anos, o cara ganhando, né, salário e tal, mas chega alguém e fala para ele assim, olha, vende tua senha aqui, tua conta, tua senha para os servidores da Caixa, né, vou te pagar. E na cabeça dele parece uma coisa meio que ingênua, né? E aí que começa a fraude toda e vai indo. Então, por isso que eu falo, eu gosto de separar sempre o que é segurança, efetivamente, dos sistemas. Eu considero que os sistemas financeiros do Brasil hoje são os mais seguros do mundo. E o que acontece na ponta, que daí é o usuário, o correntista, lá que ele recebe o golpe e tal. Então, acho que é uma boa, trouxesse assim, um bom olhar para que as pessoas comecem a compreender, porque muita gente, tecnologia, mas a gente tem, né, esse olhar que você trouxe, esse cenário. Eu tenho quem efetivamente a segurança do sistema em si, mas temos as pessoas. E tem um outro lado, só para complementar também, que é a disponibilidade da tecnologia, que agora eu falo antigamente, né, não se lembra, não tinha muito contato, você ia na agência, então, hoje não, hoje é tudo feito por um aplicativo, aí integra com APIs, integra com outros sistemas, e aí começa a aparecer toda uma questão aí que você tem que criar aí controles de acesso aí, para evitar o máximo de vulnerabilidades nesses sistemas que você faz integração com muitos sistemas hoje. Eu procuro dizer, Marcelo, nesse momento, um fator que a gente trabalha com linguagens do dia a dia, porque quem tem que entender são os usuários, né? Nós somos especialistas, mas os usuários, que é a grande massa, que eles têm que entender. E eu procuro dizer duas expressões, 2 palavras-chave para a gente contornar tudo isso. Primeiro passo que nós temos que controlar é ansiedade. Isso. Ansiedade chega a ser invasivo, porque nós queremos tudo para ontem, né? E o tudo para ontem chama pressa. E quando você tem pressa, você despreza a segurança. É isso aí. Entendeu? Então pressa meu Deus, eu preciso ir lá porque da tarde eu tenho que ir no banco, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir isso, não sei o quê. Quando você acha que vê que está dominado, você entra. Entendeu? Então, ansiedade. E hoje 70% da população mundial é ansiosa. O que nós estamos procurando tratar você tem que saber o que é ansiedade, a diferença entre ansiedade e querer fazer rápido. São 2 coisas diferentes, né? Para mim, ansiedade. E o segundo passo, que daí é o mais crucial, chama-se ambição. E ambição abre um leque, né? Como diria o meu pai, ou como diz o meu pai ainda, sem estudo, mas ele sempre diz, de olho grande, né? Então, às vezes, a gente cai nesses tipos de golpes, né? Justamente porque você quer ganhar em cima de algo que é fácil. Facilidade. Então, eu procuro sempre dizer linguagens tradicionais lá pro povo, né? Lá pro nosso povo. Gente, só cai nisso quem tem pressa demais ou quem quer ganhar algo em cima de alguém. Né? A partir desse momento, você consegue abrir um leque de trocar ideias. Isso está atrelado aonde? A golpes, né? Você induz. O que está muito em evidência hoje? Está muito em evidência. Você mesmo entra num processo, digita teus dados, fala teus dados, digita as tuas senhas, que entra num golpe e depois, lamento muito, né? Chora porque diz, meu Deus, como é que eu não vi isso? Exatamente. Porque golpes, no caso, ele é igual à educação financeira. Ele é simples de se resolver. Ele é simples. Educação financeira, quando você vai falar para crianças, jovens, adultos, idosos. Você tem que guardar, você ganha X, você só pode gastar Y. Golpes é a mesma coisa. Não faça aquilo que não é do teu cotidiano, que você não entra. Né? E aí vem nessa mesma linha essa questão da ansiedade, é justamente comprovado, né, cientificamente, que a partir do momento que tu entra nesse estágio é a tua vulnerabilidade e tu fica completamente aberto, né, não sei na tecnologia como se vulnerável ali, fica né? vulnerável, né, para uma invasão.
E aí a pessoa entra na tua mente e ela começa a operar por ti. Justamente, né, psicólogos falam muito em muitos podcasts, a gente acaba vendo, assistindo e buscando informação, né? E é justamente isso, a partir do momento que esse excesso de ansiedade das pessoas causa nelas uma abertura para que na informática o vírus entre, né? E a partir dali, então, a porta está aberta e aí a pessoa faz o que quer. Então, ela permite que outro delegue todas as funções, inclusive as transferências. Acaba conduzindo, né? Aí ela fica vulnerável, ela é conduzida a cometer aquilo, e né? E assim funciona em vários meios, né? É o poder de persuasão, né? E o golpista, ele se prepara muito para isso. Então, ele espera a oportunidade. Eu lembro ainda quando criança, não vamos falar em épocas aqui em anos, não precisamos. Determinadas coisas, mas na época eu vi uma reportagem uma vez daquela questão, por exemplo, que eles usam muito sobre a atenção, né? Quando tá ao volante, por exemplo, tu não pode fazer outra coisa, porque senão dispersa e tal. E tinha uma série de aplicações. E algumas dessas aplicações, sua grande maioria, né? Joga uma isca e ali a pessoa se distrai, enquanto isso ela entra pelo outro lado e toma conta e vai fazendo tudo que ela acha importante para ela ali, enfim. E cada vez mais a tecnologia tem esse desafio, né? E eu fico imaginando nos dias atuais, porque tinha senha, aí vai para biometria, aí vem para facial, e é onde nós vamos parar, né? Porque, por exemplo, a inteligência artificial hoje cria uma imagem... Uma imagem real, praticamente. Pega a nossa foto aqui agora e troca nossa camisa, troca rosto, cabelo, enfim. Exatamente. E até, nessa linha que o Arão comentou, né, da gente também aprender um pouco com vocês, em termos de tecnologia, e principalmente para o sistema financeiro, né? Que é tão... quando mexe com o dinheiro tem essa questão, né, da preocupação, da segurança em si, como que a tecnologia vem avaliando e olhando, certo, para conduzir de uma maneira mais tranquila e com segurança todo esse movimento. Esse é um ponto que tu traz bem interessante, né? Porque, como você falou, hoje cada vez mais a gente vai trazendo a tecnologia para fazer com que as pessoas tenham mais segurança. Esse é o ponto, né? Facilidade, comodidade e a segurança, né? E aí o que você trouxe faz total sentido. Nós temos essa preocupação. Exatamente. E a tecnologia, ela está muito hoje também atrelada, essa questão da segurança, na questão de fazer análises prévias, né, de tendências, né, você começar a olhar tendências dos usuários, tendências. Esse usuário, normalmente ele acessa a conta dele entre as 8 da manhã e as 18 horas. Hoje ele está tentando acessar 2 vezes às 10 da noite, às 22 horas. Opa, aqui existe um indício que algo está falando. Então, a tecnologia ela tem trabalhado bastante nessa questão das tendências, né? Fazer uma previsão para antecipar a possíveis fraudes. Preditivo, acho que né? É preditiva. Então, hoje tem muito disso. E a IA vai ajudar muito nisso. Que aí ela consegue cruzar dados, fazer avaliações, como se fosse um humano olhando. Olha, aqui geralmente o humano olha, né? Puta, aqui o Arão, ele é o seguinte, ele não faz muito, as últimas 5 anos, as transações dele que ele faz transferência no máximo R$5.000, só faz em horário comercial. Putz, agora apareceu uma tentativa às 4 da manhã dele fazer. Não é uma curva normal, um comportamento normal, né? Então, básico, né? E básico. Então, assim, a tecnologia, além do que ela já está evoluindo no que já existia, mas hoje ela está muito focada nessa questão de avaliação, de avaliar cenários, avaliar possíveis comportamentos estranhos de usuários. E isso ajuda muito, porque você pega... Daqui a pouco você vê o seguinte, um servidor que ele tem acessos históricos, nos últimos 30 dias, sei lá, 2 milhões de acessos por dia. Daqui a pouco você olha, hoje começou a ter 3 milhões, 4 milhões, tem alguma coisa estranha aqui acontecendo. Eles ficam tentando fazer acesso, quebrar chaves e tal. Então, essa curva de tendências, essa avaliação de tendências, é hoje o que está mais ajudando aí na questão da segurança, né? Você olhar bastante o que está acontecendo para já tomar uma decisão. Eu até queria complementar, Lívia, eu até queria complementar, Marcelo. O sistema Sicredi em si, ele trabalha em cima de fatos reais, né? De fatos reais. As estatísticas, você tem os exemplos. Tanto é que você pega hoje, você abre o nosso aplicativo hoje do Sicredi,
o nosso aplicativo, se você está numa ligação, você está usando o teu canal ou qualquer outro aplicativo e você precisa entrar no aplicativo do Sicredi para fazer uma transação, enquanto você estiver usando lá a tua ligação, ele não permite acessar o aplicativo. Olha aí. Porque é um comportamento das pessoas via o WhatsApp, Ele né? é estatístico, né? Ele é Então estatístico. abre inúmeros tipos de golpes e fraudes, do falso advogado hoje que está em evidência, né? Total. O nosso aplicativo já diz o tipo de golpe que é falso advogado. Isso aí. Eu vou dar um exemplo prático. Eu estava no final do ano passado indo visitar um cliente em Porto Alegre, andando de carro, né, eu fui de carro para Porto Alegre, no meio do caminho, uma ligação de um advogado, que você falou. Sim. E coincidentemente, ele se preparou, ele pegou uma ação que a gente tinha, que nós tínhamos vencido, e que ele disse assim, olha, tá aqui, estamos com o juiz aqui, a gente quer fazer a transferência para conta já. Eu já achei estranho, mas aí você vai já dando corda, né? E ele disse, não, então agora você entra no teu... A gente compartilha a tela via WhatsApp e entra no teu aplicativo do Banco Brasil. Eu disse, eu vou ver o que ele vai fazer. Só que quando abriu o aplicativo do Banco Brasil, ele já deu alerta. Você está numa possível fraude, de uma ligação possível fraude. Aconteceu comigo ontem, tá? Tentaram ontem. Olha só. Daí eu alimentei, né? Até para conhecer, né? Claro, Não, pra aprender, porque daí né? a gente alimenta, né, esse Eu conhecimento. alimentei, daí quando estava para o fatos... Ser consumado? Para ser consumado, boa. Para ser consumado, eu disse o seguinte, eu só preciso que você me ligue por vídeo para me liberar o valor. Eu posso ligar sim, só que eu tenho que ligar no final da tarde porque eu estou dentro do fórum. Gente, só cai quem quer, né? Então... É isso aí. E eu vejo assim, ó, esses exemplos que vocês trouxeram, né, Arão, de como a gente pode, então, né, pessoal que está nos ouvindo aqui, olha só as facilidades que a tecnologia traz, facilidades e segurança. Porque olha, né, o exemplo aqui dos aplicativos, ele traz isso. E quando a gente conhece as informações, né, com o comportamento, então voltando ali a comportamento como o Leandro trouxe, né, o comportamento nosso versus o comportamento até de quem aplica, porque quem aplica também vai se aperfeiçoando nesse sentido também. Sim. Então, olha como a gente tem que estar dos dados, né, e aí vem o que o Ferrari comentou com o advento aí da IA, né, o que ocorre? Hoje, cada vez mais, nós temos dados. Mas temos que saber usar esses dados para compilar e trazer as informações. Esse eu acho que é um grande desafio aí que a gente traz como tecnologia, como instituição financeira, né? Porque vocês ali também... E conscientização, que é como é que eu conscientizo o uso disso, porque como a gente colocou, até pegando os cenários que o Ferrari trouxe ali, a gente sabe que os sistemas eles são seguros, né? De forma geral, estou trazendo aqui, né? A gente cria a segurança nesse aspecto, como você trouxe, né, Arão? Não, olha, tem esse comportamento, se as pessoas estão ali no WhatsApp, copiando, colando, de ocorrer esse movimento de golpista e tudo mais. Então, a gente já vai junto com a tecnologia, junto com né, o conhecimento que cada negócio tem e cria essas dificuldades. Porém, hoje, a gente tem um desafio maior, que é a ponta. Que é conscientizar, né? Que é aquilo que você também trouxe lá no início. A ansiedade, ou como parafraseando seu pai, né? O olho grande, né? Gostaria agora, trazendo para o Leandro e para você, Arão, como é que a instituição hoje conscientiza os seus associados, né? Quem usa o serviço. Olha, esse assunto ele é muito delicado, né? Porque ele é incansável. Isso aí. Né? Ele é incansável, ele não vai parar nunca, nunca. Até porque eu vou dar um exemplo daquilo que a gente vê, daquilo que antes mesmo, eu acredito, de nascermos, já tinha esse tipo de operação, né? Que é o tal do bilhete premiado. Né? O tal do bilhete famoso. Gente, qual é a lógica? Qual é a lógica disso, né? Qual é a lógica? Mas hoje acontece, na frente das nossas agências sempre tem um engraçadinho ou aos arredores que queira, né? Que quer inventar algo. Ele quer inventar algo, mas qual é o detalhe? A gente se entrega, né? Então, respondendo a tua pergunta, Ívia, a gente não para, a gente coloca isso nos aplicativos, a gente coloca nas redes sociais, a gente coloca isso no discurso dos nossos colaboradores, mas é cansativo. Ele é cansativo, porque o que depende é deles. Né? Então não existe milagre. Exemplo, a gente vê aí o golpe da falsa central que a gente está chamando dentro do Sicredi, que é o famoso, a ligação para resolver algo do cartão de crédito.
né? Ok. Que é um famoso que está acontecendo aí. Liga para você ou faz o contato com você e faz aquilo que você vai se entregar. Olha, Ívia, estou te ligando aqui da Central X e tem um débito de um cartão, uma compra de uma fatura aqui do cartão de crédito que a gente viu que está irregular. Mas temos condições de bloquear esse débito na sua conta. Mas tem que ser agora. Aí você se assusta. Não, mas eu não comprei nada. Não, eu tenho certeza pelo seu histórico que você não comprou nada e tal. É por isso mesmo que eu estou fazendo esse contato para a gente bloquear e não ter esse débito e você continuar sendo nossa cliente, né? E você vai lá e entra. Não tem problema nenhum. Eu sei que nesse movimento aqui de segurança, você pode ligar direto para a nossa central. Desliga o telefone, você fica preocupada e retorna a ligação para o número que eles querem. Sim. Quando você retorna para o número que eles querem, eles fazem o que querem de você. Dominam total. Aí dominam, porque o teu psicológico foi uma compra de 5.282, você pode entrar, digita o número da tua conta, digita o número da tua senha. A hora que digita o número da tua senha, Você deu o caminho. já Você abriu, entregou. Já a entregou. vulnerabilidade ali, né? Então, assim, a comunicação, a gente não para de tentar comunicar que o sistema financeiro, ninguém liga para pedir senha. Sistema financeiro nenhum liga para pedir senha de cliente ou do seu associado, como no nosso modelo de cooperativa, né? Não liga, não existe isso, porque a senha é confidencial. Confidencial significa uma única pessoa é propulsora daquela senha. Senão, caso contrário, nós mesmos faríamos isso. Então, esse processo entra na ambição, né? Naquele fator, a ambição abre um leque. Meu Deus, será que eu vou perder dinheiro? Será que vai acontecer? Vão entrar na minha conta? Esse débito eu não fiz? Meu marido vai me matar? Minha esposa vai brigar? Exatamente. Eu quero resolver isso rápido. Não, Deus me livre, o Sicredi ou qualquer instituição, sabe? Então, você entra no processo de pressa. Eu preciso resolver isso rápido. Como? Se entrega. Eu tive um episódio uma vez na minha vida, com todo respeito, Leandro, aqui, episódio que ligaram para minha esposa e falaram, olha, um acidente na rodovia. A minha esposa atendeu o telefone, meu Deus, o Arão. Sim, mas está envolvendo um carro, uma moto, um carro e uma caminhonete. Ela foi lá e disse, meu Deus, ela falou o carro da época, o carro X. Sim, ela entregou o nome e ela entregou o modelo do carro. O modelo do carro. A terceira pergunta, estamos com ele e queremos isso. Ela não caiu, foi esperta na época, não caiu, ligou, eu estava indo para o trabalho, porque nessas horas, que é outro fator que eu gosto de falar, nessas horas de coisas ruins, sempre vem uma pior atrás. O que é pior? Você tenta um contato telefônico para ver se aquilo está acontecendo, não dá, ou está ocupado, ou está sem sinal. Então, uma coisa ruim vai chamando, vem a pressa. Isso. E a pressa você entra no circuito. Então, e aí a frase, né? Aquela antiga, a pressa é inimiga da perfeição, E aí vai cada vez se enrolando mais. Então a gente procura fazer o quê? Incansavelmente todos os nossos colaboradores, e não falando só do Sicredi em si, né? Porque isso abala a sociedade toda. Então a gente tem que se unir como instituições financeiras para que a gente possa cada vez mais tratar isso coletivamente. Porque não adianta eu tratar de um jeito aqui pelo Sicredi, o Banco X de outro, se isso vai ficando pequeno. E quando acontece, a pessoa, ela coloca nós como frágeis. Sim. E não ela. Exato. E isso que eu ia comentar agora. Perceba que com essa sua colocação, que é aí, né, que é a nossa ponta, que é o usuário, perceba que tudo isso, né, vamos pegar o caso da senha, não é nem a tecnologia, porque a tecnologia, como você disse, a senha é algo ali para a segurança dele. A tecnologia é segura. Isso, não é nem a tecnologia e nem né, é ele ali na ponta com esse comportamento. Por isso, cada vez menos fraudes e mais golpes. Sim. Né? É isso aí. Sim. Que vem justamente naquilo que tu comentou. O sistema em si, ele é seguro. É isso aí. Até que alguém entre lá e altere. É isso aí. Então, isso vem
E só, já passa a palavra para o Ferrari, mas só pegando o gancho aqui, isso não é mais um problema de segurança financeira, é um problema da sociedade em si, né? Porque é o nosso comportamento na ponta que faz com que o nosso sistema fique frágil. Esse é o ponto, Perfeito. né? E o pior de tudo, né? O pior de tudo, quando é fraude, se analisa seguros. É isso aí. Quando é golpes que você entrou no processo, não existe seguro. É isso aí. Entendeu? Então as pessoas perdem o valor É isso e aí. não tem o que fazer. Então imagine num golpe desse, que ele faz uma ligação para alguém, esse alguém digita a senha. Como é que a instituição financeira vai avaliar se aquilo foi verídico ou não? Exatamente. Daí ela pergunta, mas você digitou a senha? Sim, eu digitei, me pediram. Perdeu a segurança. Perdeu a segurança. Perdeu a segurança. Porque se for fraude, for um ataque cibernético, teve uma evasão, hackers, né? Isso. Aí se prova muito fácil e se reembolsa pelos seguros cabíveis. Agora, quando é golpe que foi induzido pelo ser humano, não tem jeito. Exatamente. E esse é um ponto aqui que a gente aproveita o nosso podcast nesse momento e fala por que a gente trouxe esse tema, que é um tema orientativo e deixando cada vez mais claro esse ponto que o Arão acabou de trazer, que eu acho que é bem importante. As pessoas acabam confundindo bastante isso, né? Ferrari, querias complementar ali? Basicamente, essa questão também, né? A gente hoje, tudo pelo smartphone, né? Você acessa banco, você acessa a rede social, você acessa teu e-mail, o WhatsApp. Isso também virou um canal que ele permite também, gera uma fragilidade maior, né? De novo, como você falou no começo, né? Antigamente você ia na agência, né, Leandro? Ia lá, fazia outras coisas lá, seguro, total, confiável, olhava face a face. Aqui não, você está no smartphone que você faz tudo, o tempo todo. E aí a vulnerabilidade para o usuário na ponta fica cada vez maior ainda, né? Então, isso também é um caminho, né, para você ser um alvo mais fácil, frágil, né? Porque todo mundo hoje, né, a gente virou digital, todo mundo, até o pessoal mais velho que não usava muito tecnologia, hoje você pega o pessoal todo, né, 80 anos acessando smartphone, Sim. acessando Pix, né? fazendo transações financeiras ali para o smartphone. E aí fica mais sensível ainda aos ataques, aí, aos golpes, principalmente. Exatamente. Não, ia só complementar, na realidade, essa questão, né, como em todas as agências, a gente inclusive vem fazendo esse movimento, né? O nosso plano e o projeto de expansão, ele contempla justamente isso, de entregar aquilo que o usuário necessita de acessibilidade, de facilidades, né, como o digital, que a gente sabe que é uma ferramenta extraordinária, não tem mais como viver sem. Não tem volta, eu não né, consigo Leandro? mais imaginar. Não tem volta, né? Eu não consigo mais imaginar sem a tecnologia, né? É um avanço, de fato, e nos dá segurança, né? É muito seguro, como tu comentou antes ali. A questão é, a partir do momento que tu tens dúvida, né? Por exemplo, o movimento que a gente hoje contempla justamente é para isso, para estar mais próximo das pessoas, para estar mais próximo dos nossos associados. Então, vá até uma agência, converse com o seu gerente, não perca aquela situação do olho no olho. Deixa essa pressa e ansiedade de lado, né, pelo menos por hora. Resolve a questão, assim, se tem essa dúvida, né, pontual, não vai ser 2 minutos a mais nesse caso específico que vai, porque a mesma pressa que a gente tem para resolver também é a mesma velocidade que se atinge para perder. Sim. Então, às vezes a gente pensa, não, mas tem que bloquear logo para que não ocorra mais. Vamos lá, só vai ocorrer se for golpe. Se for fraude, existe a segurança ou o seguro. O seguro, é isso aí. Entende? Então, leva um tempinho mais, mas vá até uma agência, converse com o gerente, com um atendimento que está lá disponível para isso. Ou, muitas vezes, no caso, se está distante, que não consegue, não tem essa situação, né? Por que eles fazem? Eles entram na mente das pessoas, nesse sentido que tu falou ali. Ah, mas então liga para a nossa central e dá um número. Não, liga para aquele número que você já tem. Tem, né? Fala com o teu gerente. Liga Então, por vídeo. Exatamente, né? Pediu por vídeo, não acessou, já sabe que tem alguma coisa. Sim. Analise o número que está conversando com você. Ah, mas pode ser um número de central, de outras coisas. Então desliga, procura o número correto, né? Que sempre na abertura de uma conta nós temos lá o Boas-Vindas, por exemplo, vem todo um material ali que, né? Enfim, orientativo, exato, que vai vir o telefone da né? agência, provavelmente o gerente lá, né? Vai dar o número ali dele corporativo para tratar isso e tal. E qualquer dúvida, eu já tive, né? Também recebi vários. Semana passada ainda
Eu estava, se não me engano, indo para Itapema, e eu recebi uma dessa logo do Gov, BR, ali o aplicativo, tudo igualzinho. E com CNPJ, tudo correto da empresa, dizendo que tinha um débito em aberto e que precisava resolver isso para não bloquear e tal. Então, qual foi a providência que eu tomei? Eu não fiz contato ali direto, nem cliquei no link, né? Que tinha um link ali. E era muito perfeito o negócio, sabe? Engana, né? Engana porque muito. Eles são ótimos. Ali aparece o link correto, mas se tu passar ali o mouse, né, por cima ali, tu vai perceber, ou até eu tenho o hábito, né, de clicar, segurar e copiar o URL para poder ver o endereço quando é no celular, né? Sim. E tu vai ver que vai direcionar para um outro lugar, né? Que não é nem o domínio real da instituição e tal. E eu encaminhei direto para a contabilidade, né? Para o número que eu tenho, não o número que eles passaram, para conferir. E aí ela disse, não existe nada, pode... Ficar tranquilo. Exclui, ignora. E então, essa relação também que a gente cria, de certa forma, com as pessoas, e a gente investe muito nisso, né? Nessa proximidade com as pessoas, né? E o cooperativismo fala muito nisso, né? De valorização da economia local, que é justamente o quê? Para estar próximo, para estar perto, né? Tem outras facilidades? Tem, mas nós também temos essas facilidades, além disso. Então, eu acho que são meios e mecanismos da gente poder, de certa forma, se precaver um pouco, né? E continuar com esse trabalho, como o Arão falou, que é incansável, né? Contínuo, né? Eu Conscientização, converso muito com o pessoal da OAB também, né? Que até recentemente fez uma campanha ali e tal. Justamente em função, né, dessa aplicação do falso advogado, que é muito comum, né? E também da falsa central. Então, deixar essa ansiedade um pouquinho de lado e tentar, de certa forma, buscar pelos meios corretos, se acalmar, né? Que é o primeiro passo para que tu consiga raciocinar de forma tranquila, né? Para poder seguir pelo melhor caminho. Exatamente. E assim, só pegando o ponto aqui que a gente comentou ainda nessa linha, né? Que a gente está falando, né? Das possíveis, porque a gente tem Pix, a gente tem cartão de crédito, as facilidades, né? Então, assim, tem tudo isso ali disponível para comodidade, para eu não precisar ir numa agência e tudo mais. Porém, apesar de algumas instituições estar fazendo movimento contrário, eu percebo que o Sicredi já não. O Sicredi está no movimento de ter o presencial também, né? Vocês estão aí expandindo, trazendo agências, né? Então, esse ponto, assim, Arão, da decisão, né, da estratégia de vocês, ele vem ao encontro também dessa segurança pro cooperado? Eu sempre procuro... Estamos fazendo rodadas em todas as cidades aí de aproximação com os nossos associados, prestando contas quanto às assembleias. E uma das pautas das noites que estamos passando é justamente falar sobre isso, né? Falar sobre isso é o nosso modelo de expansão. E o nosso modelo de expansão são agências físicas propriamente, mais conhecidas no dia a dia. Mas eu procuro sempre dizer que nós temos todos os tipos de atendimentos que as pessoas precisam. Digital, vou brincar aqui com expressões... Multicanais, né? Multicanais, obrigado. Multicanais, né? De todas as maneiras. Só que a gente não abre mão de estar próximo dos nossos associados fisicamente, né? Fisicamente. Por quê? Justamente para ajustar esse ponto. Se você tem uma dificuldade, se você tem uma oportunidade, se você tem a possibilidade de passar em uma das nossas agências, é justamente para que a gente crie esse vínculo de relacionamento. A gente sabe que o dia a dia de todo mundo está corrido, só que a gente peca com isso, né? Eu tenho certeza que cada um de nós pensa assim, meu Deus, sobrou assunto e faltou dia. Exatamente. Faltou dia, né? E parar e ir nas instituições hoje, e principalmente que não tem estacionamento, aí vira o caos de vez. Não é verdade? Aí vira o caos. Então a gente tem esse movimento sim, nós temos as agências físicas, não só para fazer as operações financeiras, a gente tem as agências físicas para um relacionamento com as pessoas e entender o dia a dia delas. Por que eu digo isso? Tudo isso que está acontecendo de golpes, fraudes e tal, ele está prejudicando muito a segurança das instituições. O que eu vou dar um exemplo de segurança? Hoje, né, nós somos movidos a relacionamento e favores. Favores não é quebrar regras. Favores é fazer algo diferente que vai te atender mais rápido. Né? Então, o que a gente está procurando fazer? Aquela ação de ligar,
faz um TED para mim que depois eu passo aí e assino. Isso acabou. Isso acabou por quê? Porque os golpes, as fraudes estão acontecendo e a gente também precisa ter um movimento de segurança. Não queremos transferir essa responsabilidade para nós, fazer e sabendo. E hoje a gente está vendo esse movimento, né, Ívia? Esse movimento de tão com as IAs da vida, estão mudando a capa do WhatsApp, estão foto, mudando, né? estão usando linguagens jurídicas perfeitas nas vírgulas. Isso inibe também. E a gente não está falando lá no dia a dia só com especialistas, a gente está falando também com pessoas que estão se preparando no mercado do trabalho. Exatamente. Né? Então, como qualquer empresa, eu até dou fazer um gancho aqui, viu, Marcelo? Se esses golpistas de plantão que estivessem nos ouvindo hoje, entregue o currículo para nós, porque eles são bons, né? Isso, exatamente. Não é verdade? É verdade. Porque então, o que está acontecendo? A gente procura estar mais próximo dos nossos associados, dos nossos clientes, para orientar eles e, na dúvida, fale com a gente. Mas a gente não vai pedir senha. Olha, e um ponto aqui, ó, tá se colocando e enfatizando o tempo todo, não se pede senha, né? A senha dele É única. é confidencial, é dele, é Se mais de única. uma pessoa souber a senha, não é mais senha, Não é né? mais senha, Não é mais exatamente. senha. Tá? É bem isso. Então, esse movimento acaba tendo essa aproximação, né, Arão? Trazendo aí, e até acaba trazendo essa segurança que eu sei onde eu vou. Né? Porque às vezes assim, só o digital, digamos assim, a gente falou do multicanais ali, né, para atendimento, e só o digital acaba criando essa segurança, porque eu não sei direito com quem eu estou falando, como eu estou falando, o que eu tenho ali, né? Então acaba também tendo esse olhar aí. Eu procuro, eu não conheço muito, né? Eu vou até procurar me aprofundar um pouco mais, que eu quero entender o que acontece na vida dos tais bancos digitais. Se a gente está aqui preocupado, que a gente tem uma cooperativa com relacionamento próximo, tem um princípio de conheça seu associado, viva a vida com ele. Meu Deus, imagine como é que esses caras estão passando, ninguém conhecendo ninguém, tudo à distância e o mundo acabando. Sabe? Eu não sei, eu tenho curiosidade para saber. Tem que estudar um pouco mais, né? É um movimento bem... aquilo que a gente falou ali no início, né? Os comportamentos, né? Tem um comportamento aí de algumas pessoas, talvez, ali, né? Que acaba trazendo esse modelo. Mas são modelos, né, Arão? Vocês mais do que a gente sabe ali no atendimento, né? Que são os modelos aí que o mercado traz. Perfeito. Bom, pessoal, nós estamos indo aí para a etapa final, mas antes de finalizar aqui, eu gostaria, né, de dicas. Eu sei que a gente falou bastante aqui sobre como você pode se proteger, né? Vocês estão aí nos ouvindo, como dicas aí de ficar atento, principalmente aí à ansiedade, né, à pressa. Apesar de que o dia a dia nos faz ficar assim, né, gente? Mas temos que, quando se trata de cuidar aí da sua saúde financeira, são duas dicas aí bem importantes. Mas antes da gente ir para a reta final aqui, eu gostaria só de colocar o ponto seguinte. Hoje, né, para vocês, qual que é na principal em termos de investimentos, em termos de olhar aí de tecnologia, hoje, como é que o Sicredi está olhando aí o mercado? O que está vindo aí no ponto de vista de vocês? Todo investimento que é feito financeiro e envolvendo a marca, ele é sistêmico, ele é nacional, né? Então, as cooperativas em si, cada região faz um investimento, vamos entender que milionário, né, para que o sistema em si se previna cada vez mais. Foi o que eu comentei agora, isso custa, né? Vocês sabem, isso custa. Montar um aplicativo que ele vai travar numa ligação, ele vai tirar o acesso, ele vai fazer procedimentos, ele vai bloquear a tua intervenção, né, sobre a ligação e o aplicativo, isso custa. Perfeito? Então o Sicredi vem investindo fortemente financeiramente para organizar isso, para correr atrás da máquina, porque infelizmente é correr atrás da máquina. Exatamente. Tá? A gente, lá o sistema corre atrás da máquina, mas quem tem que ser proativo somos nós na ponta. E como é que você é proativo? Conversando, falando, dando exemplos, falar mais sobre isso aqui, ter mais fóruns, ter mais envolvimentos, fazer mais uma comunicação mais efetiva. É a única maneira de nós sermos
proativas. Mostrar as Exatamente. experiências, né? Contar esses fatos que acontecem no dia a dia, né? Porque isso serve de referência, né? Eu tenho certeza, Marcelo, né? Pela tua experiência, você já viveu um episódio desse. Eu já vivi vários, tentaram vários, você e todo mundo. Em algum momento eles vão entrar nesse circuito de tentar enganar. É dentro de um presídio, é dentro de não sei o quê, é um estudo de tecnologia. Exato. Lembrando que é uma situação que os caras vão tentar 1 milhão de vezes, se eles pegar um, já é negócio. Tá no lucro, né? Então eles vão tentar continuar tentando isso por muito tempo. Eles né? são mais persistentes do que a gente, né? E eles vão mudando modelos, né? Eu tive o caso de um cliente um cliente amigo, na verdade, parceiro, os boletos que ele emitiu na época, né? Isso já faz um tempo também, já é um golpe que já foi, já não está mais são mas era que os números do boleto em cima ali, o boleto era o dele, era tudo igual, e os números direcionavam para um outro lugar. É isso aí. Só que daí o que acontece? De novo, vamos lá, é a pressa, né? É aquele cuidado a mais que tem que ter, porque né? tipo, na hora que vai dar o ok, o sistema, que é seguro, vai dizer que está indo por uma razão social, que não, né? não é que condiz com o que você de fato está querendo pagar. E qual é a né? necessidade? Conferência. É isso Conferência. aí. Então não conferiu, e como tudo na vida, né? Se a gente falar de política, de educação, de saúde, de comportamento, de segurança, de qualquer coisa, só tem uma maneira de mudar, a partir do movimento que a gente fizer. Então pode investir na segurança e na tecnologia que quiser, que é importante e necessária, né? Porque igual a gente construiu uma casa de papel, né? Não tem como. Então a gente constrói uma casa muito mais sólida, porém, se tiver alguém abrindo a porta dessa casa e convidando para entrar, vai entrar. Então é necessário que a gente bloqueie esse acesso com muita atenção, com muita informação, muita conferência. Eu penso que é mais ou menos esse o caminho. É isso que se investe lá, obviamente, cada vez mais em tecnologia, né? São empresas também que prestam serviços na mesma situação que vocês, que buscam o tempo todo, continuamente, essa evolução, essas soluções, né? Eu tenho certeza que vocês entendem muito mais até isso do que a gente que está no dia a dia, mas essa convivência diária com o associado, com os colaboradores, e sabendo cada dia é um tipo de golpe diferente, uma maneira diferente de se aplicar, e isso, né, tem que se adaptando e tratando, né? A mesma coisa quando acontece, por exemplo, vamos trazer para a questão da violência urbana. Cada um vai cometer lá um roubo, um assalto, infelizmente, de uma forma. Exatamente. Então não existe uma fórmula mágica que não seja a atenção. Exatamente. Então é o caminho principal para tentar dar uma segurada e bloqueada nisso tudo, né? É isso aí. E aproveitando aqui o Ferrari, né, Ferrari, as tecnologias aí também, né? Como é que a gente está? A gente sempre buscando novas inovações, tecnologias, produtos novos que permitam, né, fazer esse apoio aí aos clientes na questão da segurança da informação, né? Nós agora estamos num processo também de buscarmos a certificação ISO 27000, que é uma certificação ISO focada, verticalizada para a segurança, né, da informação, que é muito importante, né? Então a gente está aí nesse processo, vai começar agora em julho, né? O caminho, a preparação toda da empresa é um processo longo, é um processo que exige várias mudanças, seja mudanças físicas, tecnológicas e até sociais, né? Porque é de cultura também, né? A gente também investe muito nessa questão de aculturar as pessoas, da questão da segurança. Mas a gente está buscando agora essa certificação ISO 27000, né? Vai ser uma das poucas empresas que tem essa certificação, mas é o caminho, é investir, é caro, demanda tempo, mas se você quer ser um parceiro tecnológico, um parceiro que seja diferenciado para os clientes, você precisa buscar também essas questões aí, seja de tecnologia, seja de processo, de normativos, né? Para que a gente esteja preparado para entregar um bom serviço, um bom produto digital para os nossos clientes. Acho que é esse o caminho que a gente busca aí, para ser realmente um parceiro tecnológico aí para os nossos clientes. Até para apoiar, né? Como vocês falaram, tem do lado, né, as tecnologias, e a gente, por ser uma empresa de tecnologia, acaba tendo que também trazer e orientar nesse sentido também o que está acontecendo e quais são as boas práticas aí do mercado, né? Para finalizar, pessoal, eu vou pedir para os nossos convidados, né, já agradecendo cada um deles, o bate-papo aqui, acho que iria até mais longe, porque a gente teria mais coisas aqui para falar,
mas eu gostaria que cada um deles desse aí uma dica aí, né? Não só voltado aqui para a parte só de segurança, mas dica aí para as pessoas que estão nos ouvindo, como é que elas podem buscar mais informações, como é que elas podem, né, olhar aí e ficar mais atentas, né? Vou começar pelo Arão aqui. Olha que responsabilidade, né? Eu gosto de movimentos práticos, né? Eu sempre procuro ser muito direto. Então, eu trouxe 2 temas aqui, minha maneira de ver as coisas e tentar instruir as pessoas, né? Cuidar daquele momento ansiedade e cuidar do momento ambição, né? Não quer dizer que esteja errado. A gente só tem que equilibrar, né? Que ser ansioso também é bom. Né? A ansiedade, ele traz com que você queira muito, né? Movimento, né? Movimento. E a ambição, você não fica parado. É melhor você controlar um louco do que carregar um moto. Exatamente, boa! Né? Você está na ambição, porque eu sempre procuro dizer o seguinte, o processo ele é muito delicado para mim concluir a fala. O processo é muito delicado. Então, a gente, como instituição financeira, a gente traz um ponto, assim, da minha maneira de refletir. As pessoas dão a vida por dinheiro e dão dinheiro pela vida, né? Então isso descontrola todo mundo emocionalmente, não é verdade? Verdade. Então o que nós temos que ficar atento, e eu procuro fazer isso dentro da empresa, a gente construiu um cenário muito legal, eu chamo de programa-chave na empresa, a gente reuniu todos os 700 colaboradores e a gente colocou em pratos limpos, ouvindo todo mundo, não a diretoria. A diretoria equalizou todas as informações, né? Ela compilou tudo e trabalhou da seguinte maneira: o que você quer? Você quer segurança no teu negócio ou você quer relacionamento no teu negócio? Qual que é mais importante para o momento? Aí veio a discussão, veio as grandes discussões. A pergunta final: você traz o teu pai, o teu melhor amigo para abrir uma conta na tua instituição e ele sabendo que ela pode quebrar a qualquer momento? Não, tá louco? Então você precisa de segurança. Quando você tem segurança, você traz amigos. Agora, quando você só tem amigos, você não transmite segurança. Então nós criamos dentro da empresa 4 chaves que são essenciais, norteiam o nosso dia a dia. Segurança, ela é inegociável a qualquer coisa. Inegociável. Depois é relacionamento. Que relacionamento não é mais importante do que a confiança. Mas ela é mais importante do que a agilidade. Porque a agilidade atropela segurança e relacionamento. Não é verdade? É verdade. E por último, eficiência. Se você não entregar segurança com pessoas relacionadas e rápido, você não é eficaz. Entendeu? Então a minha dica para as pessoas é justamente: coloque segurança no dia a dia para tudo. Infelizmente, hoje a gente está falando de situações delicadas, mas tenho certeza que tanto as instituições financeiras quanto a empresa envolvida, né, Data Info, que mergulham profundamente todos os dias para tentar achar caminhos de segurança para nós. Com um detalhe: só seremos eficazes se nós nos posicionarmos para a segurança. Exatamente. Entendeu? Então a dica que eu daria aí para todos que nos acompanham, que nos ouvem, é justamente: pensem, sempre estejam pensando o que pode acontecer de errado amanhã. E o que é muito fácil, não tem esmola. Exatamente, Né? exatamente. Não tem esmola. Não existe esmola, gente. Acabou, esse mundo acabou. Né? Para nós que estamos aí sol a sol, manhã a manhã, não dia a existe dia. esmola. Se você não trabalhar, você não ganha. Ponto final. Tá aí o Banco Master como exemplo. Aplicações as melhores do mercado, né? Perfeito. Então, E a segurança, né? segurança. Aplica a segurança em tudo. Utiliza isso no dia a dia. Eu tenho amigos que fizeram, né, temos, né, o Richard hoje aqui nos acompanha também no estúdio, mas ele mesmo está mais envolvido do que eu próprio. Nós temos amigos que às vezes trocam a instituição financeira para aplicar o seu recurso em outras, com taxas maiores do que o natural do mercado, porque lá estão pagando mais. É isso aí. Aí o que acontece? É um Gente, master. não existe esmola. Uma hora. Chega. Então, quem paga demais é porque a água está batendo já, está subindo fortemente. Quem equilibra mercado é porque tem solidez.
Perfeito? Então, eu sempre procuro dizer na linguagem, no dia a dia. Eu falo pro meu pai de 80 anos, eu falo pro meu filho de 13 anos. Gente, não existe esmola. O preço é esse. Cai nas redes sociais, cai como tem aí os marketplaces, né? A quantidade. Tá aqui os nossos telefones que nos ouvem O tempo todo? o tempo inteiro, eles fazem a propaganda daquilo que você fala e ainda você fica abismado. Meu Deus, olha, como eles sabem? Como eles sabem. Você tá Nossa, dizendo veio na hora tudo. certa. Você está dizendo tudo. Então, se você quer comprar um vinho, aqui o preço daquele vinho custa R$100, gente, não existe aquele mesmo vinho por 30, por 20. Não existe isso. Então, é nós que entramos nesse mundo e não pode deixar. Perfeito. Gostei muito da dica segurança, é isso aí. Segurança. E até fazendo complemento a isso que o Arão colocou, o nosso presidente sempre fala nas reuniões, né? E o Arão, inclusive, participa junto. A gente não pode colocar, muitas vezes, com esse negócio de pagar a mais para um ou para outro, enfim, mas colocar em risco todo um grupo. Colocar todos os associados em risco por causa de uma ou duas, ou que seja, meia dúzia de situações que podem causar toda uma complexidade. Então, essa segurança que a gente, de certa forma, tenta passar e entregar aos nossos associados é justamente para criar, né, todo esse movimento de transformação. Não deveria, né, mas a gente sabe que praticamente tudo que move o mundo está relacionado a dinheiro. E o cooperativismo, ele tenta trazer, através da sua filosofia, um pouquinho mais desse lado social, justamente para fazer esse contraponto. Né? Por isso, essa importância, né, de trazer, de movimentar aonde a gente está, a economia local, né, de trazer esse lado social, como, por exemplo, nós temos nosso programa de fundo social, que a gente agora, nesse ciclo dos jantares ali de entrega dos resultados, a gente também fez a divulgação dele, trabalhou, né? Encerrou recentemente agora as inscrições desse ano, mas é justamente isso, é um movimento também participando da sociedade dessa forma, né? E através da segurança que é aplicada lá, juntamente com o relacionamento, a agilidade e a eficiência, é que faz com que as cooperativas tenham essa capacidade desse investimento local para fazer um pouquinho desse contraponto. E aí a gente ganhar com menos ansiedade, ter ansiedade, mas na medida certa. Né? E também a pressa, né? Porque da mesma forma que a gente fala da rapidez nas chaves, mas é uma rapidez eficiente, é uma rapidez com segurança que está em primeiro plano. Exatamente. Então acredito que seja, né, um caminho bem interessante. E eu acompanho alguns eu gosto muito do conteúdo, não sei se vocês acompanham, provavelmente sim, vocês são até mais ligados que a gente nessa parte de tecnologia, mas daquele advogado de São Paulo lá, né, o Dr. Luiz Augusto Durso lá, ele fala muito sobre essa questão de ciberseguranças e dicas. Então, no podcast, né? Isso, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, enfim, todos os nossos meios de comunicação, a gente está o tempo inteiro alertando, colocando, né, de vez em quando material sobre fraudes, sobre golpes, justamente para que as pessoas, diariamente, a gente fique despertando nelas, né, e não deixe essa conscientização, né, para que flua tudo corretamente, porque, de fato, de novo, né, a parte segura está sendo feita ali. Agora a parte comportamental é que a gente precisa trabalhar, né? E isso com tudo, né? Como eu falei, em todos os meios. É na segurança, é na saúde, é na educação, é na política, é em tudo, né? Exatamente. E vem ao encontro aqui da dica de segurança e a dica do podcast ali também. É isso aí. E Ferrari, dica final aqui para nós. Acho que o Arão e foi feliz também, o Leandro foi feliz na colocação dele. É segurança, é você ficar atento, né? Não tem nada fácil, não tem nada de graça, não tem milagre, né? Então é ficar atento, não baixar nada que é fora do padrão, tudo que for fora do padrão, melhor dizendo, ficar questionar, será que de fato é real isso, né? Recebe uma ligação da central de telefone pedindo para informar, ficar atento a esses pequenos detalhes, acho que isso ajuda muito, né? E por incrível que pareça, a gente vê padrões de comportamento de pessoas que você não espera que caiam num golpe. Você fala, pô, um amigo, assim, tem casos de amigos que são instruídos, pessoas que já são do mundo digital, você fala, caiu no golpe. Mas é porque é a ansiedade que você falou, a ansiedade,
sabe, a querer achar que, né, é o caminho e não é, então o ganho fácil, né? Não, proveito, né? O proveito. Gente que você diz, puta, não é possível. Uma coisa você vê um pessoal mais simples ali da vendinha ali que cai no golpe, você até entende, ele não está muito ligado à tecnologia e tal. Mas você vê o cara, não é possível que ele caia no golpe. O cara que sai daqui, ele vai na agência, tu fala assim, mas não, tu foi até agência digital. Não, mas o cara pediu para ir lá fazer. E na agência ele sabia. E é que você falou também, ele sabia dos meus dados, ele sabia da minha conta, ele sabia que eu fazia, que ia comprar um carro, ele sabia que eu ia fazer um seguro. E caiu no golpe. Então, assim, é desconfiar de tudo, né? Ficar atento, né? Infelizmente. Felizmente, tem que ficar desconfiado de tudo. Tudo que te Ferrari, estatisticamente, né, comprovado, né? Quando que normalmente acontecem os acidentes? Quando que normalmente a gente acaba, em algum momento, né, sofrendo, sei lá, com um assalto, com um roubo? É sempre quando baixa a guarda. É isso aí. Né? E ali não é diferente. Isso, ali é o tempo inteiro, aquela aí. atenção tem que estar né, sempre ligada ali, porque senão, baixou a guarda, alguém vai perceber e vai tentar, de certa forma... Então, exato. Eu queria só, para finalizar, o número ali. Você trouxe o número quando a gente estava conversando, né? Fala só esse número, porque ele é um número que é expressivo, né? Por isso que eu até lembrei agora, digo... Nós temos... Ele é expressivo dependendo do volume, né? Porque isso já vem acontecendo há 20, 30 anos, não é de hoje, né? Mas só para a gente atualizar aqui, só nesse primeiro quadrimestre do ano aí, as tentativas de fraudes dentro de golpes, fraudes dentro do Sicredi, da região deu mais de 1000 casos, né? Se todos caem aí é uma história, mas vem o contato, vem as ouvidorias, vem, sabe? Mas são pontos que a gente precisa alertar as pessoas. O grande sucesso de um golpe é parte deles. Não é verdade? A bandidagem, como se diz, alimentada por nós mesmos, porque eles não sabem nada que é nosso. Eles só vão saber a partir do momento que nós baixarmos a guarda. Né? Então isso latentemente é o que a gente tem que trabalhar fortemente. Não existe nada diferente. Quando você fala demais, acaba se entregando, né? Se entregando. Pessoal, então, fechando aqui, agradeço imensamente, Arão, pela sua participação, trouxe um olhar aqui pra gente, né, que era o que a gente gostaria, né, queremos passar aqui para frente para os nossos ouvintes, né, esse alerta, né, essa conscientização, que a gente usou tanto essa palavra, mas esse é o objetivo do nosso tema de hoje, né. Agradecer a você, Leandro, por estar aqui com a gente, ao Ferrari, né, para a gente trazer o olhar também da tecnologia, e a gente fecha o nosso podcast com a dica: segurança e atenção. Segurança e atenção para que você consiga aí enfrentar o dia a dia, não ter medo de usar a tecnologia, ter a confiança na sua instituição financeira, e para isso faz parte do seu comportamento também. Então, segurança e atenção. Obrigada aos nossos participantes e muito obrigada, e siga aí a Datainfo nas nossas redes sociais para os próximos temas que nós vamos trazer no podcast. Obrigada, pessoal. Obrigado.